Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, mas ao longo desse período entre abril e maio, nós vamos trabalhar aqui com a porcelana fria. A porcelana fria é um material que muita gente tem me perguntado a respeito e além da confeitaria, porque estou falando da confeitaria porque é o meu foco, ela também serve como uma flor permanente para decoração de eventos, para decorar a casa. Então, muita gente tem me perguntado e muita gente inclusive fala: "Ah, isso é uma terapia para mim, eu adoro trabalhar, fazer trabalhos manuais e as flores têm me ajudado muito, principalmente nesse período agora da pandemia". Então, quem está aqui no canal por conta dessa área de relaxamento, de terapia, seja muito bem-vindo. E agora, voltando para essa área que eu amo, que é a confeitaria, é uma flor que a gente pode utilizar, um material que a gente pode utilizar em vários bolos. Então, não só nos bolos de pasta americana, como nos bolos cremosos, porque não tem problema de derreter, também em bolos falsos. Então, quem trabalha com bolo falso é um excelente material, porque é uma flor permanente. Ela vai durar ali todo o tempo do aluguel, do bolo, enfim. A gente tem aí uma durabilidade muito grande, por anos. Então, além disso, a gente consegue aí ter uma durabilidade muito boa. E, claro, a gente, por conta, inclusive, eu estou falando isso por conta dessa aula de hoje, a gente pode trabalhar com flores exóticas que a gente não tem acesso, flores caras, flores raras, e é o caso dessa orquídea de hoje, que o nome dela em inglês é Lady Lash ou Eyelash Orquídea, Orchid, porque ela parece realmente os cílios, a garganta dela é como se fossem realmente um par de cílios. Ela é muito bonita e fácil de fazer e não precisa de molde. Então, para todo mundo que reclama, eu não tenho molde, na minha cidade eu não consigo comprar, não se preocupe, porque essa flor a gente faz toda manual, é muito fácil de fazer, inclusive as folhas, é tudo cortado na mão. Então, bora lá? Aqui nesse saquinho eu coloquei dois tipos de porcelana fria, eu misturo porque eu gosto do resultado final dela, eu acho que o acabamento final fica melhor. Então aqui eu botei metade da porcelana da Infinity, ambas da Mamadora, então Infinity e a flexível. Misturei as duas que realmente o resultado ela fica com uma textura mais interessante do que só uma de cada. Claro, se você quiser trabalhar só com a Infinity ou só com a flexível, pode trabalhar perfeitamente. A Infinity ela também é flexível, mas ela é um pouquinho mais resistente, então o resultado das duas juntas é muito bom. E eu tingi com um pouquinho de dióxido de titânio, pode colocar, nesse caso, não tem necessidade de ser um corante alimentício, mas os corantes alimentícios tingem muito bem essa massa e também pode usar aqui uma tinta óleo, tinta acrílica, enfim, qualquer tinta que não seja comestível, ela tem uma boa aceitação e tinge muito bem. É uma massa que ela aceita muito bem o corante. Em relação aos arames, eu tô com arame 20 para a estrutura final do galho e para as pétalas e garganta eu estou com arame 30. Então eu separei aqui, tem 6 arames, eu peguei a tira do arame e cortei em 3, tá? Então, para quem pergunta a respeito de medida, a tira do arame 30 pode ser o arame 33 também, é só cortar ele em 3. E para a parte da coluna e também dos botões, eu estou trabalhando com arame 28, não tem necessidade de ser tão fininho, então eu coloquei aqui o arame 28 e para as folhas eu tô com o arame 24, quem quiser também pode usar o arame 26, mas eu botei um arame um pouquinho mais resistente, mas pode ser até o 28 dependendo do tamanho da folha. Se for uma folha pequenininha, dá até para usar aqui também com 28 ou 26. Eu tô com um pad e fita floral para fazer o acabamento depois, um rolinho e aqui ferramentas importantes. Para fazer o acabamento da garganta é muito importante que a gente use aqui
uma tesourinha de unha pequenininha, pode ser com curva, mas o importante é que seja realmente uma tesoura bem pequenininha. Também uma pinça de precisão para marcar a parte central da garganta, boleador e qualquer estequinha que tenha essa ferramenta assim de corte, pode ser um bisturi, um estilete, qualquer ferramenta que corte pra gente. Aqui a gente vai usar para folha. E o frisador que vamos usar em todas as peças é esse daqui, que ele é muito utilizado. A gente usa tanto para o lírio quanto para amarilies, ele é ótimo. É muito versátil para várias folhagens, enfim, muitas flores. A gente usa esse frisador e é o caso aqui que a gente vai usar ele também. E para os corantes, o acabamento final, eu tô aqui com várias opções de marcas diferentes. Então, da Luricandy, eu tô com o limão siciliano e o verde floresta. E também tô com esse outro verde aqui, que é o kiwi da Crystal Colors, ele é muito bom. Então, quem tem acesso a essa marca, ela é muito boa. E eu vou misturar também um pouquinho nos verdes, um branco, então pode ser de óxido de titânio, qualquer corante branco que você tenha, para um acabamento, um detalhe bem sutil na flor que deixa ela ainda mais real. Eu vou usar esse vinho, esse aqui é da New York Cake, o nome dele é Terracota, ó, terracota, red terracota, então vermelho terracota, e esse roxo aqui da Luricandy. Então, os tons, a gente vai se aproximar aqui um tom de ameixa e berinjela. Então, visto tudo, a cola, vamos usar uma cola branca tradicional e, no caso, para conseguir abrir a massa na base, a gente pode usar tanto hidratante quanto uma gordura vegetal. Então, aqui eu vou pegar um pedacinho pequenininho, pedacinho até menor do que isso, olha, da massa, que eu vou encapar o arame. Eu vou pegar o arame 30, eu faço aqui a bolinha e vou introduzir no arame, bem no centro aqui. E agora eu vou encapar, olha, eu botei mais ou menos na metade daqui do arame e vou encapar. Então, vou naquele efeito aqui de vai e vem e fazendo aqui uma cobrinha e subindo com essa bolinha e eu vou literalmente encapar, ó. Posso inclusive aqui fazendo assim, encapando esse arame até a ponta. E eu sinceramente prefiro, eu acho mais confortável pegar mais massa, é mais fácil a gente pegar um pouco mais de massa e ir tirando do que eu tá com a medida certinha. Então, eu coloco um pouco mais de massa, então não se preocupe se tiver com a bolinha grande, porque a gente vai tirar realmente aqui o excesso. Então, olha, eu vou tirando o excesso, mas eu quero que esse arame fique todo escondido aqui dentro. A gente não vai deixar isso fininho a ponto, eu vou mostrar daqui a pouquinho no pé de preto para ver a espessura disso, porque ele também não pode ficar fininho demais, porque aqui a gente vai abrir a pétala. Então, olha lá, saiu aqui um pouquinho, eu tiro esse excesso, fica mais fácil eu conseguir fazer esse acabamento, ter certeza que cobriu todo o arame. Se eu colocar pouca massa, eu tenho uma certa dificuldade. Eu vou até tirar aqui um pouquinho pro lado de cá, porque quando a gente começa a enrolar, ele não acaba alongando também um pouquinho pro outro lado. Então, eu tirei ali o excesso. E nesse caso, é muito importante a gente medir todas elas para saber se vai ficar no mesmo tamanho, tá? E ver também a espessura. Então, faz esse processo em todos eles, para depois fazer o restante. Como aqui eu só vou mostrar como a gente faz, eu não tenho necessidade de fazer todos, mas é importante que a gente faça já as 5 pétalas todas juntinhas. Deixa eu botar aqui em cima do pad para ficar fácil de ver. Então, tá vendo? A espessura é fininha
mas já passa tudo para ficar no mesmo tamanho e na espessura semelhante. Então, faça as 5 e depois continua no processo que a gente vai fazer agora. Você pode achatar essa massa na mão ou mesmo com a parte de trás. Eu particularmente prefiro usar a parte de trás aqui do frisador. Então, ó, eu venho aqui, só aperto e, tá vendo? Achatou. Ela ficou aqui toda achatadinha. Só vou acertar aqui, ó, essa pontinha que ficou mais grossa. Então, achatei, vou colocar aqui no frisador e só dar uma leve marcação nela. E eu trago aqui pro pad e agora eu venho, posso vir com a tesoura ou com qualquer outra ferramenta, até mesmo com a pinça, e vou fazer aqui, olha, no centro, uma marcação, dividir ela ao meio, tá vendo? Só fazer essa marcaçãozinha. Poderia vir aqui com a pinça também, que eu só quero fazer essa marcação central, ó. Então, fiz esse processo e agora eu tenho mais facilidade de pegar o dedo médio com o polegar e vou dobrar, pinçar aqui, porque eu gosto de ajudar com o indicador na parte de cima. Então, eu vou pinçar ela toda, dobrar nessa marcação que a gente fez aqui, bem nesse centrinho. Fiz aqui a pontinha, dou aquela beliscadinha aqui para ela ficar bem pontinha e vou curvar esse arame. Então, eu venho aqui e vou curvando para dar a forma dessa pétala. Ó, eu venho aqui modelando e isso pode ser feito em qualquer massa, tá? Essa técnica é só o processo, mas aqui a gente pode trabalhar com qualquer massa comestível também. Então, curvei toda ela, deixa a pontinha bem dobradinha. E vou repetir isso nas 5. Todas elas a gente vai trabalhar com esse mesmo processo. E é só espetar no isopor ou até mesmo deixar descansando assim. Deixa ela secar para depois fazer a montagem e pintura. Agora eu vou fazer um processo também bem semelhante para a garganta. A garganta dela também é bem comprida, só que eu vou deixar uma área maior aqui na base e eu vou fazer essa garganta também um pouquinho maior do que a pétala, tá? Então, eu coloquei inclusive uma quantidade de massa aqui maior e a mesma coisa, olha, eu venho encapando e eu vou encapar até lá a ponta. Só fazendo vai e vem a gente já consegue ir empurrando a massa, olha, vai puxando a massa e depois apoia aqui. Eu apoio na bancada que fica mais fácil para deixar mais uniforme. Se acontecer, olha, de sair, enrola aqui um pouquinho e pronto, voltou. Não precisa arrancar tudo, fazer tudo outra vez. É igual cobrinha de trabalho de criança. Então eu vou encapando e deixando a ponta mais fininha. Chegou lá na pontinha, ela tá toda aqui por igual, só essa parte que tá mais gordinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa, eu posso também achatar embaixo, mas eu já vou fazer aqui direto nesse centro, nem preciso achatar ali, porque eu quero ela um pouquinho mais gordinha. Então, já venho aqui direto por cima e já vou frisar. Então, tá aqui a garganta e essa parte que ficou mais gordinha, tá vendo? Eu vou puxar isso aqui, esticar a lateral dela, para ela ter uma área aqui maior. Então, eu puxo aqui bem e esse centro depois eu vou também marcar com a pinça. A mesma coisa que eu falei aqui, a gente também vai marcar esse centro até lá a ponta. Então, vem seguindo aqui, ó, até a pontinha. E agora, isso que eu estiquei aqui para a lateral, eu vou cortar, fazer uma franjinha bem miudinha, que é essa que é a tal parte dos cílios. Então,
Quanto menorzinho eu conseguir cortar aqui, melhor. Por isso, uma tesourinha bem fininha, olha lá, faz essa franjinha aqui da lateral. Faço isso dos dois lados. Quanto menorzinho for esse corte, mais bonita ela fica. Esse processo na flor comestível, toma cuidado também, porque ela fica muito frágil, tá? Então, na massa de açúcar, na massa de paste, enfim, isso aqui ela fica muito frágilzinha, mas é só tomar um cuidado que a gente consegue trabalhar com tranquilidade. Vou dobrar aqui também do mesmo jeito que eu fiz na pétala, vou dobrar toda ela para dentro. Então, aqui, ó, só tô esticando para ficar certinho. E com a pinça eu vou marcar aqui bem no meio, vou dar uma pinçadinha bem no meio e do outro lado também. Então, eu venho no meio, já fiz essa marcação no meio, volto com a pinça no mesmo lugar e marco do outro lado. Então, aqui eu fiz essa gargantinha dela ficar com essa marcação, só porque aqui ficou muito grande, tirei um pouquinho. Então, ela fez essa boquinha mesmo aqui da garganta. Então, dobro aqui, olha, que ela vai ficar bem marcada e essa parte, essa franjinha, fica externa e aqui, ó, em cima eu vou dar só uma pinçadinha também, para ela dar uma fechadinha aqui na ponta para encaixar na parte da coluna. E eu vou, do mesmo jeito, dobrar ela, mas a ponta eu vou dobrar bem, vou fazer quase que um gancho, ela bem dobradinha na ponta, tá? Então, eu dobro ela no corpo, mas a pontinha dela eu faço aqui quase como um ganchinho. Então, olha lá a garganta, que linda e fácil de fazer. Então, só repetindo que essa franjinha no material comestível, então na massa de açúcar, a gente tem que tomar um certo cuidado porque ela realmente vai ficar muito frágil. Então, é só isso. Ela aqui, a gente já tá com a parte dela bem bonitinha da garganta, mesma coisa, coloca ela no isopor e vai secar nessa forma, tá? O arame já vai fazer aqui o encaixe certinho. E agora, aqui com o arame 28, eu vou fazer a parte da coluna dela. É bem pouquinha massa, uma bolinha miudinha realmente, e a gente vai, inclusive, encaixar ela na medida na garganta. Então, eu vou só passar um pouquinho de cola na ponta, no caso aqui uma colinha branca, tiro o excesso. Da mesma forma, eu vou aqui encapar um pouquinho o arame, para ela poder fixar. Aqui, tá vendo? Olha como é pequenininha. A gente tem que medir de acordo com o centro. Aqui, olha, ela tem que ficar nessa parte do tamanho do centro, então ela não pode ser grande, tá? Sempre se baseie nessa medida. Se você fizer a garganta maior, você faz a coluna maior. Fiz aqui, eu posso vir tanto com a mão quanto com a pinça. Eu vou fazer com a mão e também com a pinça para vocês verem como funciona. Eu vou beliscar ela bem no meio e puxar aqui uma pontinha e a mesma coisa do outro lado. Lu, meu dedo é gordinho, eu não consigo fazer isso. Vem com a pinça, ó. Vem bem no meio, dá aquele apertãozinho, volta no meio pro outro lado e dá aquele apertãozinho. Aí sim, depois fez isso, ajeita aqui com a mão e deixa assim, olha, para baixo, tá vendo? Ela fica realmente nessa posiçãozinha aqui para baixo. A mesma coisa, espeta e deixa secar. Então, a estrutura da flor já fizemos toda ela, todas as pétalas são iguais, todas as 5. E agora vamos para o botão. O botão, ele não é um botão muito miudinho, mas é facílimo de fazer. Eu venho aqui também com a massa, eu vou passar um pouquinho só da cola, bem na pontinha, só para realmente ajudar. Já faço aqui, olha, uma coxinha para me facilitar aqui no processo. Coloco no arame, venho aqui na metade dessa bolinha e vou esticar para baixo. Do mesmo jeito que eu fiz naquela hora para encapar, agora eu tô encapando aqui para baixo.
Vou fazer isso mais ou menos uns 2 dedos, o que tiver de excesso eu tiro, acerta, deixa bem aqui juntinho. Posso deixar o botão um pouquinho assim maior ou até mesmo posso tirar um excesso aqui da massa, se quiser um botão menorzinho, só ajeitando aqui a forma dele, ó. Então, não se preocupe se você colocar muita massa, a gente vai tirando. Olha lá. Eu puxo aqui da base, tiro e posso tirar em cima também. E lembrando que a porcelana fria, ela tende a encolher, tá? Então, isso aqui tudo vai encolher um pouquinho. Ali vai ficar um botão, ele vai retrair, vai ficar um pouquinho menor do que isso. E aqui em volta, eu posso vir com uma estequinha, posso vir com a ponta da tesoura, enfim, eu vou fazer 3 marcaçõezinhas aqui pra gente, só isso. Depois vai levar a pintura e ele sempre vem em joguinhos de 3 botões, então você pode estar de repente com 2 botões e uma flor aberta e os 3 botões fechadinhos, então sempre faça aí pensando em jogos de 3. A folha eu tingi, você pode já tingir inclusive com um tom assim de verde oliva, ou você pode colocar uma mistura de verde, amarelo e vermelho para chegar aqui na coloração que fica mais natural. Eu também só vou abrir um pedacinho, vou passar aqui um pouquinho da gordura na base e vou abrir uma folhinha só, por isso que eu só tô com um pedacinho aqui pequeno de massa. E você pode fazer a folha maior, menor, de acordo com o que você quiser. Eu não vou fazer muito grande porque a gente vai também frisar ela. Então eu venho, olha, na metade, empurro, dou um espacinho e empurro aqui para o outro lado. E dessa forma, essa parte aqui central é a parte que vai entrar o arame. Então aqui no centro eu vou introduzir o arame e a pontinha, inclusive, ó, dou uma esticadinha, que é nessa parte aqui que eu vou colocar o arame. E aí, como eu falei, ó, eu vou cortar na mão realmente. Então, deixa eu até afinar aqui um pouquinho mais. Pronto. Então, eu venho aqui, como eu falei, com a estequinha de corte e olha lá. Vou só riscar a forma de uma folha, certo? Nenhum mistério. Aqui sim, eu venho com um arame 24, como falei, também pode ser um arame 26. Passo um pouquinho de cola na ponta aqui, ó, do arame. E venho entre o dedo médio e o polegar. E vou sentindo o arame entrar nessa folha e direcionando para ele não escapulir. Coloquei aqui mais ou menos 1/3 da folha. Vou dar uma pinçadinha aqui na base para manter a forma e deixar esse arame bem firme aqui dentro para ele não escapulir, tá vendo? Deixar o arame bem firminho, por isso é importante passar também a cola. E eu só vou bolear a pontinha, afinar a pontinha, isso é para vida. Todas as pétalas e folhas, a gente sempre passa um boleador na ponta só para achatar essa pontinha e deixar o acabamento mais natural, tirar, no caso não é, mas tirar a marca do cortador. Então a gente fica aqui com um acabamento muito mais natural. E a mesma coisa, volto para aquele mesmo frisador. Muitas orquídeas a gente marca com esse frisador aqui, tá? Muitas folhas de orquídea. Coloquei no meio, pressiono tudo por igual. E aqui, olha, eu vou pinçar na base, que isso aqui é muito importante, inclusive, para encaixar no arranjo depois. E pinçar aqui a pontinha. E aqui, quando eu pinço essa pontinha,
eu já posso dar a forma que eu quero para essa folha. E eu posso deixar, ou ela deixa assim, secando naturalmente, encostadinha em alguma coisa, ou até mesmo pode botar numa caminha de algodão, de papel alumínio, enfim. Eu vou deixar ela soltinha mesmo, só encostadinha. Posso inclusive virar a ponta se eu quiser, mas vou deixar ela mais ou menos aqui nessa forma. Agora vamos aqui então para a pintura das pétalas, um toquezinho na garganta e também aqui na base da coluna. A gente vai começar com esse verde que é aqui o limão siciliano e vou botar também um toquezinho do branco, porque eu ainda quero clarear um pouquinho esse verde. Quero um verde bem clarinho. Mas ao mesmo tempo que ele é um verde claro, ele é um verde com esse toque um pouco mais amarelado, tá vendo? E eu vou pintar a pétala por inteiro. E vou repetir esse processo em todas elas e também aqui nos botões. Nesse caso, é importante que seja um corante em pó, para a gente ter esse efeito aveludado e o acabamento perfeito da flor, tá? Não tente fazer aqui com outro tipo de corante, porque a gente vai acabar dando um brilho que a gente não quer no resultado final. Então, use o corante em pó, o corante alimentício mesmo, que a gente tem aqui um acabamento mais natural dessa planta, tá? E eu já tô aqui, ó, na última. E como a porcelana, ela é flexível, mesmo seca, a gente ainda consegue movimentar. Então, se achar que pode dobrar um pouquinho mais esse arame, a gente consegue mexer nesse momento aqui também, tá? Até mesmo na hora da montagem, se precisar dobrar um pouquinho mais, a gente consegue fazer aqui o efeito dela mais curvadinho e deixa a flor mais relaxada, mais natural. E também vou passar aqui nos botões, já vou pintar até dois juntos, ele assim mais clarinho na ponta, mas depois eu vou misturar também com o corante mais escuro para baixo, mas aqui a pontinha é bem mesmo a cor da pétala. Então, aproveitando aqui, pintei todos os botões, daqui a pouco eu vou passar o verde mais escuro, mas eu vou aproveitar que eu ainda tenho aqui um pouquinho dessa misturinha e vou passar, olha, bem no centro da garganta. É pouquinho, é só passar aqui um toquezinho desse verde, bem no centrinho, para evidenciar esses lábios aqui do centro. Eu não vou passar na parte aqui do pelinho, tá? É só no centro e também não vou estender para a parte de baixo. E agora eu vou pegar só um toquezinho desse verde mais escuro, vou misturar aqui um pouquinho e eu venho agora de baixo para cima para misturar essas cores. E ela fica assim realmente, olha, misturando um pouquinho, que ela vem clareando para a ponta. Os botões já estão aqui praticamente prontos e também a parte aqui da garganta. Antes de pegar as folhas, eu já vou fazer o queimadinho que tem na pontinha de todas elas e um toquezinho aqui na coluna e também na garganta. Eu vou pegar um outro pincel, um pincel pequenininho e é só a pontinha. E eu vou misturar aqui um toque do vinho com o roxo, mas é bem pouquinho mesmo, é muito pouquinho. Vou botar aqui nesse cantinho, é só uma leve sujeirinha, um toquezinho. Ó, misturo essas duas cores, ó, o pincel bem, só esfreguei a pontinha. E eu venho aqui, olha, na pontinha e passo aqui só de levinho. E
vem, olha, de fora para dentro, tá? Para não ficar marcado. Limpa o pincel no papel, para não ter excesso de pó, e passa aqui só a pontinha. E a mesma coisa aqui, olha, eu só vou, por isso inclusive eu peguei um pincel mais chatinho, esse aqui é um língua de gato, eu vou queimar a pontinha dela. Ó, limpa, tira o excesso, bem na pontinha eu dou uma leve coloração, tá vendo? É só na borda e na pontinha dela. A parte de baixo não precisa. Um toque bem sutil, tá vendo? É bem na pontinha. Então, todas as pétalas. Agora eu venho aqui bem na base e vou dar aqui uma leve escurecida. Inclusive, olha, espalho com o verde para não ficar muito intenso. É só mesmo escurecer aqui a pontinha interna. E vou também escurecer aqui, ó, a parte de baixo da garganta não, perdão, da coluna. Só essa base interna aqui, faço aqui um risquinho. Vou pintar agora as folhas e daqui a pouco a gente faz a montagem de tudo. As folhas eu vou usar esse verde que é um pouquinho mais para um tom aqui, um pouquinho mais intenso de verde. Esse kiwi aqui, ele pega um pouquinho mais o tom da folha da orquídea. Então, ele é um verde oliva e vou passar em toda ela. Como ela é flexível, não tem problema eu segurar na folha. Inclusive, isso ajuda para, como ela é molinha, a gente consegue passar melhor. Faço a mesma coisa no verso. E toda vez que for fazer a pintura, faz na sequência para ganhar tempo. Não fica trocando de cor, porque o tempo inteiro trocando de cor a gente perde muito tempo no processo. Então, eu vou pintar primeiro todas elas com esse verde e depois eu vou dar o toque escurinho na ponta e na base. E depois que eu finalizo aqui todo o acabamento dessa base aqui do verde, então tá vendo? É um verde bem oliva, o resultado fica um verde bem oliva. Eu vou colocar um toque mais escuro e depois aplicar um verniz. Como eu estou lidando com uma massa que não é comestível, eu vou aplicar um verniz de acabamento brilhante comum, desses verniz de artesanato. Mas para o material comestível tem que ser usado aqui, aí sim, um verniz comestível, tá? E é só um toquezinho, realmente eu venho aqui na base. Então, eu vou escurecer aqui a base e a ponta dela. Olha lá, a diferença é pequena, mas faz um acabamento bem diferenciado. E depois que coloca o verniz, isso aqui vai ficar bem mais intenso. E aqui no verso também, eu venho aqui, olha, nessa base. E quando eu escureço, olha, o frisador aparece muito mais. Toda a marcação da folha fica muito mais evidente. Então, aqui a última pontinha. Só mesmo isso ajuda a dar a profundidade dessa folha. Ela faz um efeito muito mais interessante no final, tá vendo? Ela faz um acabamento bem bacana. Então, eu agora vou aplicar o verniz e deixar secar enquanto eu monto a flor. E esse processo vai antecipar. Só vou limpar aqui tudo, limpar minha mão, limpar a bancada para aplicar o verniz. Como eu falei, aqui eu não estou trabalhando com material comestível, então eu vou usar esse outro tipo de verniz, que é esse verniz de uso geral aí para artesanato. Esse é o brilhante, o semi-brilho também funciona muito bem. Então,
Eu só vou espetar aqui, que aí eu consigo fazer tudo de uma vez só. Eu agora vou afastar a câmera, porque senão vai ficar tudo envernizado e não vai dar nada para ver depois. Então, vou afastar aqui um pouquinho, mas já mostro o resultado. Então, olha lá, a cor muda bastante depois do verniz. Como tá aqui espetadinho, eu já vou aplicar do outro lado também. Pronto. E sempre lembre de afastar. Nunca coloque qualquer verniz em spray, nunca aplique próximo ao seu produto, porque senão vai concentrar, vai borrar e estragou todo o trabalho, tem que fazer tudo outra vez. Então, aplique com pelo menos 30 centímetros de distância, tá? Eu aqui vou deixar secar e vamos começar a montagem da flor. Agora, aqui a montagem dela, eu vou cortar a fita floral bem fininha, então eu vou cortar ao meio e este pedaço também vou cortar ao meio, ou seja, eu vou cortar essa fita em 4 pedaços, porque eu preciso que essa união da garganta fique bem fininha. Posiciono ela bem aqui no centro. Estica a fita, não deixe de esticar, porque senão a gente não consegue ativar a cola. Então, aqui bem na base dela, vou prender bem. E agora aqui com a fita pela metade, eu vou prender 2, sempre dobrando. Então, olha lá. Sempre dobrando aqui um pouquinho na base. Eu já vou dobrar todas elas. E eu vou prender as laterais primeiro, mas essas são laterais que ficam um pouquinho inclinadas para o alto. Então, eu venho aqui, encaixo bem nessa base. Encaixei as duas, agora por trás delas eu venho com as outras 3. Então, elas ficam na parte de trás. Essa bem ao centro e as outras 2 apontadas para baixo, mas também aqui um pouquinho para lateral, quase como uma estrelinha, tá vendo? Olha, olha que linda que ela fica. Fixei aqui todos os arames, esticando, sempre esticando a fita floral, nunca esqueça de puxar e cobrir ela por inteiro. Vou pegar esse outro pedacinho aqui, só para finalizar. E agora ela já poderia estar aqui prontinha. Então, tá ali toda na posição certinha. Olha lá, bem posicionada. E ela fica assim bem apertinha mesmo para trás. E a garganta bem aqui para frente. Agora, eu poderia também, é opcional, eu vou fazer, mas isso é opcional, tá? Se quiser, pode parar por aqui. Mas eu vou pegar um pedacinho da massa para fazer aqui, olha, o acabamento dela. Então, eu vou aqui envolver
e vou encapar um pouquinho aqui, envolver fazendo essa base toda aqui de trás. Posso vir inclusive aqui, olha, com o cabinho e vou aqui descendo um pouquinho, fazendo esse acabamento aqui atrás. E com aquela estequinha, deixa eu só esticar aqui. Pode fazer isso inclusive com a mão um pouquinho úmida, que ajuda também a alisar aqui. E venho tirando. E depois também pinta essa parte. Só acerta aqui. E agora aqui com a estequinha eu vou marcar uns veios nisso daqui, nesse acabamento. Então, faço aqui só uns risquinhos, uns veios. Mas como falei, isso é opcional, isso não é extremamente necessário, tá? É só opcional. E aqui, volto com o pincel aqui com o verdinho. Passo aqui um pouquinho aqui nessa base. E com aquela misturinha do roxinho, olha, eu venho bem aqui no topo. E dou também uma queimadinha. Mais em cima do que embaixo, certo? É só esse acabamento, mas não é extremamente necessário. Agora, vamos para a montagem. Já estou com a flor, vou montar 3 botões juntos, inclusive eu dou aqui uma giradinha para eles ficarem cada um aqui numa direção, não ficar muito agarrado. Então, ó, eu dobro aqui um pouquinho. E vou unir eles 3 para depois montar no galho. Olha lá. A mesma coisa aqui com essa flor, eu vou também colocar aqui na mesma haste, eu vou colocar os outros botões. E agora, olha, com as folhinhas secas, dá para ver bem como a coloração mudou. Agora eu não preciso mais cortar, vou passar a fita inteira mesmo. Pego aqui a folhinha, dou também uma giradinha em todas elas. E aqui eu vou girar também para a lateral. Então, vou girar uma para um lado, outra para o outro. E venho aqui, olha, começo aqui bem na pontinha. Vou começar, inclusive, pela folha, um pouquinho. E aí, aqui eu já venho no arame. Esse arame de base eu tô usando um arame 20, mas pode ser um 18 também. Então, aqui é só para fazer uma estrutura, mas depois esse galho a gente vai dar um movimento a ele. E aqui, olha, eu vou descendo e eu vou colocar essa folha e saindo de dentro dela, eu venho aqui com os botões, ó. Então, aqui encaixadinho na folha, esses botões vão aqui também, bem encaixadinho na folha. Encaixo a outra. E pode aqui, ó, dar um movimento no galho. Como a fita tá pequenininha, eu vou finalizar e vou pegar o outro pedaço. E como eu falei, eu vou encaixar aqui
junto à folha, mas olha, eu dobrei um pouquinho para ter a haste. E agora é só descer encapando todo o resto. E aqui, olha, de frente o galinho. E essa flor, ela é super rara, principalmente aqui no Brasil, a origem dela é sul-africana. Então, por isso, inclusive, eu não consegui achar o nome dela em português. Então, é mais uma dica para você pegar aí o seu cliente ou até mesmo na decoração da sua casa, caso você queira fazer a flor aqui em porcelana fria, só para decorar a casa, fazer aquele arranjo bem bonito. Ela é uma flor muito rara aqui no Brasil, é muito difícil a gente encontrar. Então, já que é difícil de encontrar, vamos fazer. E aqui, como eu falei, olha, o resultado da porcelana fria, ela fica super flexível, mas ao mesmo tempo ela tem essa memória e volta para a forma que nós deixamos aqui. E o acabamento do verniz, se eu for fazer com o material comestível, lembra que precisa ser com um verniz comestível. Aqui eu usei um verniz de artesanato, então não tem problema algum, porque não é um material comestível. Ela fica aqui e muda bem a cor, olha, quando a gente coloca o verniz. Dá um acabamento bem interessante. E eu poderia, inclusive, aumentar até, botar mais flores aqui. Eu botei uma só, mas pode fazer aí um arranjo misturando com várias flores, fazendo essas flores bem exóticas. Ela vai dar um bom destaque aí no seu arranjo. Então, se você quiser receber mais notificações das próximas aulas, entre nos grupos que estão aqui embaixo, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, porque a partir de agora vamos começar aqui um novo ciclo de aulas, então vamos ter muitas aulas extras, novidades e só quem está nos grupos que recebe as notificações. Então vamos ter muitas novidades pela frente. Então entra lá, link está aqui embaixo na descrição. E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes. Então, te espero na próxima aula.